Fala, meus amigos e amigas corintianos, um excelente sábado para vocês, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação do Timão para o jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, a repercussão dessa entrevista de Romeu Tuma, dando algumas bastidores da equipe do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Corinthians, o presidente do Conselho Deliberativo do time, o Romeu Tuma Júnior, conversou com jornalistas nesta sexta-feira e falou sobre a crise que o clube vive fora do campo. O repórter Emanuel Araújo acompanhou e traz as notícias pra gente. Boa noite, amigo ligado no Troca de Passe, boa noite, mesa. Eu estou aqui na sede social do Corinthians, onde nessa tarde de sexta-feira teve uma entrevista coletiva do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, que elencou alguns assuntos e dá para dizer até que isso foi mais do que uma entrevista e sim um desabafo. Eu me sinto um otário. Eu nunca imaginei que eu estivesse apoiando quem eu estava apoiando. Eu deixei de ser candidato a presidente para unir a oposição. Se eu imaginasse, se eu sonhasse que com um dia de mandato, ele ia roubar o Corinthians, eu jamais desistiria da minha candidatura. Dentre esses desabafos, algumas resoluções. A primeira delas é sobre o estatuto, né? A reforma do estatuto foi pedida aqui pelos torcedores na semana passada. Os torcedores das organizadas se reuniram aqui para pedir uma reforma do estatuto que, segundo o Romeu Tuma Júnior, já está pronta. Esse modelo novo de estatuto está pronto para ser discutido desde agosto do ano passado, mas por conta dos vários processos e problemas, desde o caso Vai de Bet, que o Augusto Melo venha passando, esse assunto ficou, enfim, caiu dentro de uma fila enorme de assuntos as quais o Conselho Deliberativo precisava resolver. Mas ele não falou só sobre isso não, porque também ainda repercute bastante os gastos nos cartões corporativos e ele revelou que nos últimos 7 anos, a documentação dos últimos 7 anos, ela desapareceu e só surgiu na internet e aí sim virou uma denúncia do GE. Globo, que você pode acompanhar no nosso site, matéria feita pelo Bruno Cassucci. E ele já apontou até mesmo uma solução para o cartão corporativo, a extinção dele. E ele acredita que vale muito mais a pena que todo funcionário que gaste em favor ou em relação durante o período de trabalho do Corinthians, que esse funcionário peça reembolso e assim acaba de vez com a farra, o que ele mesmo disse, com a farra do cartão. Por fim, e um pouco mais grave, com um pouco mais de consistência, ele denunciou um sumiço de 8 mil ingressos vendidos fora do plano sócio-torcedor, o que desfalca o Corinthians em R$1 milhão em média a cada jogo. E ele acredita que esses 8 mil ingressos não eram repassados como cortesia e sim revendidos. Agora precisa achar quem é o culpado, quem é que fez isso, né? E no fim das contas ele falou, claro, sobre o dia 9, dia da votação do impeachment de Augusto Melo. E nessa votação existem duas saídas, claro, do impedimento ou não do presidente afastado. Se o ex-presidente for referendada a decisão do Conselho pelo associado, acabou. Cabe ao presidente do Conselho marcar uma eleição dentro do Conselho para qualquer associado com todas as condições de ser presidente. Se inscreve, a gente marca a eleição, o Conselho vota quem vai ser o próximo presidente até o fim do mandato, dezembro de 26. Se o associado não referendar a destituição já decidida pelo Conselho, aí nós vamos ter sérios problemas, porque aí o ex-presidente assume. Eu tenho ainda a reprovação das contas que foi decidida pelo Conselho, que pela Lei Geral do Esporte eu posso afastá-lo liminarmente e marcar uma nova Assembleia Geral para decidir sobre a expulsão dele, além dos outros 5 ou 6, salvo engano, processos de impeachment que devem ser votados. Olha, e ainda teve uma fala na reta final já do pronunciamento aí, do presidente do Conselho, ele chegou, do Romeu Tuma Júnior, ele chegou a comentar: a gente quer ser um Flamengo. Ele colocou o Flamengo como uma meta. Um Flamengo ou o Flamengo? Não, um Flamengo. Vou pegar aqui o trecho. O Corinthians precisa virar essa página de impeachment do Augusto Melo. Precisa renascer das cinzas. Precisa funcionar. Renascer das cinzas. Sabe por quê? Quero voar com uma águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo e vamos ser. Só que, obviamente, isso não pegou muito bem para a torcida.
né? Porque existe essa rivalidade toda. Eu acho que ele quis usar o Flamengo como um exemplo de gestão. É isso, lógico. Acho natural. Acho natural a repercussão, porque a gente vive num país em que jogador, treinador, chega num clube e não fala o nome do... Se ele veio de um adversário local, especialmente, ele não fala o nome. Quando eu estive no rival, né? Já reparou? Não, sequer se pronuncia o nome. A gente tem umas confusões aqui nesses conceitos do que é rivalidade. É tudo muito sensível demais, sabe? Eu acho a frase absolutamente natural e bem aplicada. O Corinthians precisa, em algum momento, ter uma guinada na sua história. Se ele não quer que seja o Flamengo o exemplo, que seja... Eu acho que seria pior ainda se ele falasse que quer ser um Palmeiras, né? Porque é outro clube que se reestruturou e por caminhos diversos, caminhos diferentes, né? Mas, enfim, o fato ia pegar um pouco pior. O fato é que é necessário que o Corinthians dê uma guinada no sentido de atacar o seu endividamento, de eventualmente entender que o remédio pode ser amargo por algumas temporadas, mas o Corinthians é um clube com uma capacidade gigantesca de mobilização de gente, de geração de receita. Ele ampliou barbaramente as suas receitas, só que o peso desse endividamento, que é enorme, vai sendo a cada ano consumindo uma parte enorme das receitas. O clube continua contratando porque quer ser campeão amanhã, porque o dirigente que está lá quer ser campeão amanhã. Então é preciso que apareçam quadros novos no Corinthians dispostos a atacar o problema e a construir o futuro do clube, porque é um potencial absurdo de se colocar junto às maiores forças econômicas do país, desde que se assuma que isso tem um custo amargo. Você não chega a virar um Flamengo ou virar o que é hoje o Palmeiras, você não chega ao final desse percurso sem passar pela caminhada. Você não vai dar um salto que nenhum desses passaram por menos de 5, 6 anos de reestruturação. Exato, com a vantagem, entre aspas, o Flamengo no início do seu processo, ele tinha um contrato até pelo todo dinheiro novo, todo dinheiro de grande valor que circula no futebol hoje, os clubes que mais movimentam dinheiro, isso está muito associado à sua capacidade de mobilização de gente, ao seu alcance, o tamanho de torcida, ao seu alcance. O Flamengo, quando iniciou o seu processo de recuperação, corajoso, com riscos, o clube fez campanhas de parte baixa de tabela do Campeonato Brasileiro, 2, 3 temporadas, mas ainda assim ele tinha um contrato importante de TV, tinha acabado de fazer um contrato de fornecedor de material que era o maior do Brasil, porque ele tem essa capacidade. O Corinthians consegue se calçar também com algumas receitas que permitam a ele manter um determinado nível, dali ele não baixar, para ele fazer, mas precisa paralelamente cortar gastos, investir menos eventualmente no time no momento, mas aceitar esse remédio amargo para construir o futuro do clube. E aí eu acho que tem várias discussões. Reforma estatutária é importante, entender se você precisa ter um colégio eleitoral mais aberto. Não faz sentido um presidente do tamanho do Corinthians, não é o único clube. O Flamengo, por exemplo, continua nesse modelo associativo em que só os sócios votam. O presidente de um clube como o Corinthians ser eleito com 2.700 votos é algo que precisa ser debatido também. Acho que são coisas que precisam ser enfrentadas. É chegado um momento de realmente de um marco para que o Corinthians ele siga evoluindo. Já é um clube que arrecada bilhão, cara. Então o problema não é arrecadação está aí. E volta a falar, o Flamengo era 300 milhões na época, quando eles começaram esse processo. Então você fazer qualquer tipo de recuperação a um clube de futebol, uma empresa que arrecada, ele já ajuda. O que naturalmente eu acho que o corintiano e todos eles envolvidos, eu acho que tem que pensar, e essa reforma estatutária ela passa realmente por esse processo também, de permitir novas pessoas também estarem dentro desse processo e mais pessoas, porque senão não adianta a gente olhar para trás da história da democracia corintiana e de repente virar isso. O Andrés, quando assumiu lá em 2007, que daí veio depois eles subiram de divisão, veio o Ronaldo, conseguiram fazer o CT e tiveram todas essas conquistas. E ali também é um marco importante da história do Corinthians. Agora chegou esse momento de novo. Então, realmente eu acho que é algo que eles têm que aproveitar o momento de agora. Mas as investigações, ela tem que ter. Porque aquilo que aconteceu de errado, você parte desse princípio para se identificar, para você depois, de repente, ter esse tipo de sequência. Mas o clube é muito grande, cara. Ali o pessoal até costuma... O presidente do Corinthians, ele junto, está um pouco abaixo do governador do estado. É muito grande, não é possível que um clube desse tamanho não tenha torcedores, ou eventualmente até conselheiros já associados ou não, mas não tenha grandes gestores
empresários, grandes gestores, gente disposta a construir o futuro do clube e romper com algumas práticas. Não Mas é aí que tá. Agora, o processo político, da maneira que ele mais afasta as pessoas do que Mas a questão é conscientização, não só do Corinthians, tá? A gente está vivendo um momento econômico do futebol, onde existe uma bolha muito grande num mercado que está inflacionado. A gente acabou de falar de um Flamengo que trouxe o Samuel Lino por 22 milhões de euros. É a maior contratação da história do Flamengo até agora. E me parece que sempre a contratação mais cara da história é a próxima, nesse momento que a gente está vivendo no futebol. Então é urgente que os clubes que não estão conseguindo competir hoje, eles se atentem a essa conscientização no modelo de gestão. Modelo de gestão definido em como angariar mais recursos, como fazer contratações num planejamento de longo prazo, se precisar segurar um pouquinho mais as pontas, segura. O Corinthians pode se colocar nesse patamar econômico. Porque você precisa se colocar nesse patamar. É do tamanho dele. Não, eu acho que é uma questão de existência dos clubes. E assim, eles começarem a se colocar nesse patamar. Mas ainda que alguns tenham mais... é complicado para muita gente. Você vai ter estratos aí dentro de uma cadeia econômica. Se a gente for pegar, o Corinthians ele até teve essa oportunidade, porque quando o Fabinho Soldado chegou, a gente pode lembrar que foi através dele que ele trouxe o Fred Luz, né, para poder fazer essa organização. E o Fred teve uma grande dificuldade de permanecer. Por quê? Porque parece que o clube não estava ainda preparado. Ele tinha participado da reestruturação do Flamengo. Isso. E tanto que quando fizeram algumas contratações, o Fred e o próprio Soldado, eles colocaram aquilo que vendeu, aquilo que saiu e aquilo que de repente entrou. Então, em cima desses números profissionais que eles fizeram, acho que a primeira palestra, até demonstração de transparência dos números. Só que a partir daquilo ali começou a ter um tipo de problema para que ele trabalhasse, para que seguisse isso. Então, por quê? Porque no momento não era interessante para quem estava no clube, da maneira ainda que o clube pensa, para esse tipo de trabalho. Parece que não está preparado para isso. E aí é um lado preocupante, porque é um lado profissional que seria importante. Não porque é o Fred que fez no Flamengo, mas eu falo essa capacidade em prol realmente de uma empresa com essa capacidade, desse tamanho, porque uma empresa bilionária é uma coisa, nem todo mundo sabe lidar, né? Então você tem que ter profissionais bons. Então nesse momento perdeu-se essa oportunidade, mas tem que tentar aproveitar e refazer essa história agora. Enquanto a gente fala tudo isso, o Memphis fechou mais um período de contrato no Corinthians com 11 milhões de bônus a receber nesses 6 meses aí do ano de 2025, porque atingiu algumas metas da contratação. A gente fala de um clube que tem dificuldade, está passando por uma dificuldade financeira de pagar suas contas. Pagar inclusive o Memphis. Pagar inclusive o Memphis e provavelmente outros jogadores do elenco, enquanto tem um jogador que tem um contrato muito peculiar e bastante caro. E quem geria o Corinthians à ocasião aceitou pagar. Ele não obrigou o Corinthians a fazer esse contrato. Não, exato. Ele. A culpa ele colocou as condições dele para vir ao Brasil e essas condições foram aceitas. Mas o clube aceitou. O clube aceitou e precisa honrar, né? Não deve pegar bem, né? Internamente eu você vê, e aí está o detalhe, o contrato é absurdo, a gente não quer ser injusto com o profissional que fez isso, igual você falou, ninguém pôs arma na cabeça de ninguém. E seja o que for, às vezes você tem alguns acertos e outros erros. A vinda dele, de certa forma, é um acerto, porque é um cara que tem 45 jogos, em torno de 30 participações em gol. Tudo que foi pedido foi dado. E ao mesmo tempo ele ainda acaba sendo caro, mas ele está dando esse retorno. Poderia dar mais, sempre poderia dar mais, mas a gente não pode falar que é ruim. Mas os números são absurdos. Só que a gente tem que saber entender também que o que fica muito caro no futebol são os outros que ganham 500, 600, 1 milhão, 800 por mês e não entrega nada. Aí você junta 10 jogadores desses, que aí fica caro no futebol. Que às vezes é mais caro ainda do que, de repente, às vezes um Memphis, do que um Samuel Lino que vem. De jogador que dá retorno, não estou defendendo o contrato dele, não. Eu acho que é absurdo, tá? Só estou falando que entre essa questão de custo e benefício, entre números... É que você não consegue fazer um time de Memphis, né? Tudo bem, de Memphis não, mas daí que tá o detalhe. Será que o Memphis é o erro ou o erro são 6, 7, 8 que tem lá ainda? É a gestão orçamentária, né? Se você assume compromissos que você não consegue pagar, seja com o Memphis, que tem parte paga por patrocinador, né? Mas... Deixa eu ler a notícia aqui, Mansur. O Corinthians negocia para receber 57 milhões da Liga Forte União, entre empréstimos e antecipações de receitas de TV. Além disso, no próximo mês, o clube espera a entrada de 50 milhões de luvas pela renovação de contrato de patrocínio. Que aí esse valor vai ser usado para tentar... para pagar, né? Dinheiro entrando sem uma boa gestão programada é um perigo também, né? Quando você antecipa, a conta vem no outro ano. É isso que o Mansur estava Só que não tem dinheiro, como que vai entrar, né? Nós não sabemos aqui, a
essa grade de entrada de dinheiro sobre as vendas, que tem, lógico, e algo, né? Além da renda que ele vem jogo a jogo, para poder ter um equilíbrio em cima disso. Bem, o Corinthians enfrenta o Fortaleza domingo às 4 da tarde. Provavelmente vai jogar com o time com algumas peças alternativas, pensando no confronto da Copa do Brasil, onde conseguiu uma bela vantagem com o gol do Memphis, que decidiu o jogo, num clássico contra o Palmeiras. Vendo o jogo, cara, eu pensava assim, poxa, se fosse ver o Memphis, acho que tinha que sair. Pensando antes, né, tentar pôr algo. Aí como é que você tira realmente um cara que tem toda essa qualidade de futebol? O bom jogador você tem que engolir mesmo que ele não esteja bem, né? Mas seria bom ver ele tendo o mesmo rendimento em todas as partidas. Lógico que seria, né? Mas pelo perfil dele, desde contratar, a gente, né, imaginava, se for ver, ele vai ter seus limites mesmo. Não vai ser todos os jogos, vai ter números importantes, só que tem muitas vezes que ele não vai correr atrás de ninguém, que não vai jogar bem e vai passar desapercebido. E que tem um custo bem alto. Alto. Vamos falar da dica do Gato Mestre? Yuri Alberto. A gente tá falando do Memphis, mas é Yuri Alberto que voltou depois de lesão, tá voltando pro time. Só por isso, né? Tá mais baratinho. Ficou 2 meses parado, mas segue sendo artilheiro do Corinthians no Brasileirão com 5 gols. Enfrenta o Fortaleza, que vem de 11 jogos seguidos sofrendo gol. Ou seja, atenção, hein? Yuri Alberto é o cara. Segunda melhor média entre os atacantes do Corinthians. 5,75 de pontuação. Boa dica. Boa dica. Olha, o Troca vai para um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouquinho. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Fortaleza, que é o próximo adversário do Timão no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a classificação. Como podemos ver, o Corinthians está na 11ª colocação com 21 pontos. Já a equipe do Fortaleza está na zona de rebaixamento, fazendo uma campanha muito ruim nessa temporada. Está na 18ª colocação com 14 pontos. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas da equipe do Fortaleza. 4 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Nordeste. Desses 5 jogos, são 3 derrotas, 1 empate e somente 1 vitória. Jogou até neste meio de semana um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e acabou saindo derrotado pelo placar de 2-1 para o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E estou trazendo aqui um recorte das últimas 5 partidas entre Corinthians e Fortaleza. Confronto bem equilibrado, são 2 vitórias do Corinthians, 2 do Fortaleza e 1 empate. Enfim, vamos ver como Dorival Júnior vai preparar o time contra o Fortaleza, até porque tem o jogo da volta no meio de semana contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Enfim, domingo às 16 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!